Oi, meu povo! Eu sou a Midianice, mais conhecida como a Sam Blue, e hoje eu vim falar de um assunto bem gostoso de se comentar, de aprender, né? Desde já peço a você aí o seu joinha, acione o sininho, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também venham a aprender. Hoje eu vim falar sobre a linha do Oriente. Vamos nessa? Então, pessoal, todo mundo sabe o que é uma hierarquia, né? Hierarquia acontece muito dentro de quartéis, né? Os soldados precisam de uma hierarquia. Então vem, né? Baixo para cima, crescendo, criando suas patentes. Soldado, cabo, tenente, sargento, e se vai por diante. Isso é uma hierarquia. No mundo espiritual também existe uma hierarquia, porque do outro lado também existem soldados espirituais, seja eles entidades, sejam eles orixás, anjos, arcanjos, querubins, tudo tem uma hierarquia, né? E não deixa de ser assim. Então, a linha do Oriente, ela está formada na 10ª hierarquia, né? No 10º degrau está a hierarquia da linha do Oriente. Essa linha se formou, né, de falangeiros, de médicos e curandeiros, comandado por Pai José de Arimateia. Quem lembra do José de Arimateia, aquele que ajudou o Cristo a carregar a cruz? Acho que todo mundo lembra dele, né? Se não lembra, vai lá na Bíblia ler. Entendeu? Pois é. O grande Yosef Haramanteia, né? Yosef Har Aramatahim. É assim que se fala na linguagem judaica, né? Ele foi um rico membro do Tribunal Rabínico de Jerusalém. Ele não era um simples homem, ele tinha poder, fama naquela época, né? Tanto é que ele chegou lá e falou assim: dá licença que eu vou ajudar ele a levar a cruz, né? E os soldados de Roma todos ficaram quietinhos e deixaram ele carregar a cruz. Por que será, né? Porque ele era um homem de poder, de fama. Se fosse um qualquer ali ajudado, tinha sido chicoteado junto, né? Mas ele não, ele era um homem de fama. Pois bem, ele, após a morte, né, de Jesus, ele viajou para o Ocidente, levando consigo o Santo Grau. O Santo Grau, para quem não conhece, é uma taça muito preciosa para o Vaticano. Então, ele levou esse objeto, né? E é um objeto que representa o cristianismo na Terra. E em 36 depois de Cristo, né, na Inglaterra já, ele trocou ensinamentos e segredos esotéricos, né, fundando escolas. E desses segmentos surgiu a verdadeira Umbanda. Para quem não sabe, a maioria dos judeus, eles são esotéricos até demais, porque eles seguem a Cabala, né? Não existe só o judeu tradicional, existem judeus cabalísticos também, né, que vivem o mundo espiritual. Mas aqui em São Paulo já tem templos judaico-espírita, né, onde eles recebem as entidades, são espíritos, a maioria são espíritos de rabínicos, espíritos do povo do Oriente. Então, eles, né, conheceram a legítima herdeira do esoterismo cristão. Nessa linha do Oriente trabalha a falange de José, né, e dos europeus, que são médicos do astral, e na Grégora, com ancestrais, né, de trabalhadores espirituais.
os quais nas suas últimas vidas foram médicos, curandeiros, raizeiros, benzedores e rezadores. Eu já tive a oportunidade de conhecer benzedeiros, eu já tive a oportunidade de conhecer alguém que reza, curandeiros, né? Eu tô vivenciando isso na Umbanda. Eu tive a honra de conhecer o seu Zé do Catulé. É um curandeiro lá da cidade de Catulé, em Alagoas. Beijo para Alagoas. Eu passei por lá mês atrasado, voltando para São Paulo, né? Mas o meu pai de santo conhece o local, ele teve a honra de ir lá conhecer a história do seu Zé de Catulé. E eu amo como ele chega, ele fala assim, é eu mesmo, viu? Zé do Catulé, é assim que ele fala. Eu tive a honra de conhecer ele, um curandeiro porreta de bom, tá cuidando de mim, entendeu? Então, eles são assim, são os amores, ele põe a mão na massa mesmo pra trabalhar, eles vêm pra trabalhar, né? E a sétima hierarquia, né, é uma legião de cabalísticos que se juntam alquimistas, espíritos de pretos velhos, né, coerdeiros, né, esses que trabalham com plantas, com cristais. A maioria dos curandeiros trabalham assim, mas tem os curandeiros também que trabalham com essências, cores, né. Se você é um terapeuta holístico, você sabe o que eu estou falando. Todo terapeuta holístico, ele trabalha sendo instruído por algum desses espíritos, alguma dessas entidades, né? Eles recebem o fluido desses médicos do astral para trabalhar em terra. Pois bem, então neles, né, estão Pai Isaac da Fonseca, né, que foi o primeiro cabalístico brasileiro. Pai Isaac da Fonseca, né, deixou um legado na terra. Um legado esse cada dia cresce mais. Depois veio Nicolau Flamel, né, Paracelsus, Pai Jacob, Pai Arthur, Pai Cipriano, né, que foi um grande bruxo na terra e depois se converteu ao cristianismo, mas deixou suas escrituras, seus livros, seus ensinamentos. Tentaram queimar esses ensinamentos dele, mas alguns foram salvos, né? Depois veio os pretos velhos, né? Do Oriente. Então, tem muitos pretos velhos, tanto os brasileiros, né? Como o do Oriente. E a linha do Oriente é vasta, né? Se formam popular, né? Se tornou popular em 1950 a 1960 no Brasil, pelos budistas, hinduístas, logo em seguida pelos chineses, japoneses, que trouxeram seus ancestrais e costumes mágicos para a Umbanda, né? Então a linha do Oriente ela é vasta. Ela pode ter japonês, budista, hinduísta. Ela pode ter o xamanismo também, né? Porque ela é grande, a linha é grande, né? Aí nelas estão também o São Miguel, São Rafael, São Gabriel, os Baltasares, os indianos, os árabes, os ciganos, né? Como eu falei, os beduínos, os videntes, os profetas, a magia de pó, a magia do ponto, a magia da astrologia, as almas batizadas, as almas sagradas, né? Estão também a corrente do grande Yeshua, né? Que vocês conhecem Jesus na língua judaica, Yeshua, né? Tá também as correntes da egrégora de Maria Madalena, né? Mais conhecida como as Magdalas, as Sunamitas, as Santa Sara de Cali, São Lázaro, os arcanjos, serafins, querubins, anjos e por aí vai. É a linha do Oriente. Então, quando alguém falar, eu trabalho com a linha do Oriente, você já sabe que é alguma dessas vertentes que o médium vem a trabalhar, ok?
E agora eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, da minha experiência, tá? Que eu não sabia, mas isso faz muito tempo, isso foi 2010, eu passando por uma situação complicada, né, de risco de vida, eu vim conhecer a minha cigana, que eu não sabia que ela existia, né? Ela me tirou de uma situação de morte, o qual ela se apresentou para mim como Ticiane. Eu vi aquela moça bela, morena, dos cabelos cacheados, e entre os cacheados, tranças. E ela falou assim: não tenha medo, meu nome é Ticiane, e nada vai lhe acontecer. E realmente não aconteceu, por isso eu estou aqui. Entendeu? Então, assim, Ticiane, eu já procurei ela em vários lugares. Isso foi também um dos fatos que me levou à Umbanda. Eu conversava com vários pais de santo pelos mensagens, por e-mail, por tudo. Eu queria saber quem era Ticiane. Mas eu vim conhecer Ticiane através do pai Ricardo, o que tá cuidando de mim, né? Através do cigano dele, Hugo, que veio, se apresentou para mim e falou para mim: você procura a sua cigana, em todo lugar você já foi. E ela anda com você desde o seu nascimento, né? Aí eu descobri que Ticiane é da linha do Oriente. Ticiane, ela é uma egípcia. Eu também esqueci de mencionar, tá? Os egípcios também está dentro da egrégora do Oriente. Então, Ticiane era uma sacerdotisa de algum faraó, vamos dizer assim, né? Ela conhece a cartomancia, a quiromancia. Então, depois que eu conheci ela, isso está sendo aflorado em mim, né? Eu já coloco cartas, né? Eu não sabia que eu sabia fazer isso, mas foi o cigano Hugo que colocou as cartas na minha mão. Antes do cigano Hugo colocar as cartas na minha mão, eu tive o privilégio de conhecer Vladimir, chefe dos ciganos, no mundo espiritual. E ele chegou pra mim e falou assim: moça, vai fugir até quando? E eu fiquei assim: hã? Eu não entendi o que ele tava falando, né? Mas aí ele veio, colocou as cartas na minha mão e falou: vai fugir até quando? A mesma pergunta o Hugo fez pra mim. Colocou as cartas na minha mão e fez eu dar a resposta pra uma moça que tava sofrendo de amor. E eu peguei a carta, dei a ela, e quando ela virou, era a resposta que ela queria. Então eu fiquei surpresa com tudo aquilo, né? E vira e mexe, eu tô aí colocando cartas pra quem precisa. E é gratificante trabalhar com Ticiane, ela tem uma energia muito boa, muito positiva, uma energia forte, determinada, e ela é exata no que fala, muito exata. E quando ela chega em mim, eu sinto assim, esse meu olho parece assim, blum, parece que pula assim, de um lado assim, parece que ele faz assim. E eu não consigo enxergar direito, eu fico fica meio turvo assim. É como se eu enxergasse só com esse e esse não. É assim que eu sinto. E ela fala. E ela começa a jogar as cartas. E ela fala pra pessoa o que tá acontecendo, entendeu? Ticiane não faz adivinhação, tá? A minha cigana, ela dá respostas. Você pergunta e ela, pá, ela joga a carta lá e responde na hora. Então é assim que ela age. Então é bem interessante trabalhar com ela, né? Eu não entendia porque que eu amo azul. É por causa dela, por isso que eu uso o nome Sanblu. É por causa dela, por causa da cor do Oriente, né? Na minha casa eu tenho a bandeira de Israel, para quem já viu na minha casa. Eu tenho a bandeira de Israel, eu tenho a menorá, né? Que são os cartiçais, os 7 cartiçais. Quando eu vou colocar as cartas, a menorá está presente, né? Porque a Ticiane, ela foi convertida, né? Eu já fiz regressão e aprendi também com essa regressão. Eu vi, né, uma moça correndo dos soldados, sendo expulsa de um local para outro. E quando eu olhei no alto assim, eu vi uma grande estrela. E quando eu voltei, eu chorava muito, chorava muito, chorava muito.
E foi dito pra mim assim. E eu chorava e eu falava assim, é minha casa, eu quero voltar, é minha casa, é minha casa. Eu não entendi aquilo. E eu vim descobrir depois que a estrela, né, é a grande estrela de Davi. A minha casa de coração. E por diversas vezes, né, eu fiquei de morar em Israel e não fui, na época, por causa da minha filha, que era de menor, e ela não queria ir para servir o exército de Israel, ela tinha medo, porque lá é assim, a partir dos 12 anos, a menina ou o menino, ele é entregue, né, para servir ao exército de Israel. E minha filha não quis ir comigo, então eu não podia ir e deixar minha filha por 2 ou 3 vezes. Na terceira vez, eu estava frequentando a igreja, né, evangélica, e queriam me converter ao cristianismo, e eu não aceitava aquilo. Eu falava, por que eu tenho que entrar em Israel convertida? Eu sou judia, por que eu tenho que entrar convertida? Eu não vou entrar convertida. E eu me neguei a isso, tá? E Tiziane está presente na minha vida, né? Eu descobri que é desde o meu nascimento. Foi eu vi ao mundo, ela pegou assim, deixa que eu cuido. Então ela é assim, ela é linda, uma morena de Cojambo. Eu já vi ela, muito linda, de Cojambo. Com a boquinha assim, meia gordinha. Bonita, ela não é alta, é baixinha. Acho que é menor do que eu. Eu tenho 1,58 de altura. Acho que ela é menor do que eu. Né? Usa braceletes, eu não sabia, porque eu era doida por braceletes, principalmente de serpente. Cor azul, dança do ventre. Tudo isso eu praticava e não sabia o porquê. E ela é assim, a vestimenta dela é azul com preto e o ventre de fora, tá? Essa é a história, um pouco da minha história pra vocês. E é isso aí, pessoal. A linha do Oriente é vasta e quem já teve oportunidade, amém. Quem não teve, um dia quiser ter oportunidade, é só procurar, né? Que tem diversos lugares aí, segmentos com a linha do Oriente. Então, aquele beijo pra você, no seu coração. E eu vou, no próximo vídeo, deixar uma oração cabalística do Oriente pra você, ok? Beijo!